gente, tudo bem? Sejam bem-vindas. Olá, sejam bem-vindas. Oi, Oi, Michele. tudo bem? Tudo contigo? Tudo jóia. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aí, muitas pessoas. Nós vamos falar sobre a imunidade, né, Aline? Sim, acho que é um assunto bem pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? E as nossas escolhas, elas podem determinar bastante como que a gente vai estar respondendo a uma possível, né, infecção por um coronavírus ou mesmo para qualquer outra coisa, né? Então, deixar nosso corpo fortalecido é bem importante. Isso. Vamos reforçar aí essa imunidade agora, né? Sim. Está chegando o inverno também, né? E esses dias mais frios ainda, tipo, a imunidade dá uma sentida, né? Mas a natureza é muito esperta, né? Ela nos dá tudo que a gente precisa. Com certeza. Então vamos iniciar então, Aline. Então, né? Eu vou estar contextualizando o que é o sistema imune, né? O sistema imune, ele é como se fosse um exército que nos protege. E o treinamento e o armamento desse exército, quem dá para gente é alguns pilares que a gente vai conversar hoje, né? A gente falou de 7 pilares e que eles que sim vão dar suporte para esse sistema imune, né? Então, assim, o quanto que você quer que ele fique com um armamento e um treinamento altamente qualificado ou, né, um exército aí todo capenga. Então, a escolha está nas nossas mãos. E isso é uma coisa boa, né? Trazer essa responsabilidade para gente. Então, o que a gente tem que fazer aí, Nutri, para ficar com o sistema imune bem forte? Então, a primeira questão, assim, que na minha prática clínica, eu percebo que é talvez algo que é mais deficiente na maior parte da população, é o consumo de vegetais, verduras, frutas e legumes, principalmente crus, né? Frescos, crus. E isso é um trabalho, algo que as pessoas pensam muito na exclusão dos alimentos, mas esquecem de incluir o que a natureza nos dá. E esses alimentos, eles nos dão uma série de substâncias que fortalecem nossa imunidade. Entre elas, né, vou citar a vitamina C. Está todo mundo correndo atrás do Cebion, né, e das vitaminas C sintética e efervescente, sendo que agora que o inverno está chegando, as gôndolas do mercado, do sacolão, das feiras, está recheado de quê? De laranja, limão, tangerina. São todos alimentos riquíssimos em vitamina C, né? E tá incluindo esses alimentos é muito importante. Mas não são só eles, né? Porque os vegetais têm uma gama de substâncias que são altamente benéficas. Então, vou falar um pouco da vitamina C. Que uma questão importante, e outras frutas também têm muita vitamina C, como a goiaba, a cerola, muito rica, mamão, morango. Então, consumindo uma variedade. E assim, a gente tem que tomar o suco da laranja ou comer a fruta? O que é mais interessante? Essa é a ótima pergunta. A questão por exemplo, o suco da laranja, para tu fazer um copo de suco, tu vai usar em torno de 3 laranjas e sem fibra nenhuma, porque tu vai estar tirando toda a fibra. Tu vai ter a vitamina C? Vai.
mas também vai promover um alto teor de açúcar, né, na forma de frutose. Então, isso não seria muito interessante. Um ditado, algo que eu costumo falar é: prefira comer a fruta e beber água, né? Então, isso é um detalhe bastante importante. E até essa questão dessa ingestão da vitamina C é ser também regular, né? Que também está no agrião, na salsinha, no espinafre. Então, esses alimentos também te dão vitamina C. Então, é algo também para estar sendo ingerido. E assim, a gente pode... O limão, a gente pode tomar ele de manhã em jejum, como que é? A gente pode fazer um suco. O limão praticamente ele não tem açúcar nenhum, né? Então ele tem muito pouco açúcar. Bem azedo. Ele é bem azedinho. E é uma delícia, né? É só se acostumar. É legal, tipo, o azedo ele causa um negocinho assim. E até interessante isso na alimentação das crianças, porque as pessoas associam como algo ruim a criança fazer uma cara. E conforme a tua reação, ela vai ter uma aceitação a ele ou não, né? Se tu trazer algo como sendo divertido, a criança vai estar aderindo a essa ingestão desse paladar, desse azedo. Então, o limão de manhã eu considero bem interessante e, claro, agora, se você toma esse limão, tem pessoas que podem, Michele, sentir uma sensibilidade, um desconforto com o limão. Isso é muito provavelmente porque a pessoa está com uma baixa produção de muco que protege o estômago, né? E aí aquele ácido arde, né? E aí, Aí, às vezes, quando ela toma, ela fica com aquela dor, com aquela azia, é isso? Isso é falta do muco protetor. E esse muco, ele é detonado bastante pelo estresse, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? E os anti-inflamatórios também, eles reduzem essa função de barreira aí do nosso estômago, né? Essa barreira mucosa do estômago. Então, é bem importante tá ouvindo o teu corpo, mas se você sentir um desconforto, já é um sinal que tenha algo errado aí, algum probleminha que pode vir com o tempo gerar uma gastrite, né? Gerar outros problemas. E então é bem importante, ok, né? Me sinto desconfortável, não ingiro porque me sinto desconfortável, mas tá buscando solucionar isso, porque isso é um aviso do corpo, tá? Sim. E o que tipo, as pessoas têm que fazer, então? Procurar um profissional capacitado, né? Como você, uma nutricionista, para estar fazendo alguns exames e ver o que o que tem que fazer, né? Quais são coisas importantes que eu falei já, a questão, né, do estresse. Então, colocar práticas no dia a dia de gerenciamento de estresse, e isso é um dos fatores, acho que a gente já pode linkar isso, né? Sim, já vamos entrar no estresse. Porque o estresse, ele faz com que o teu trato gastrointestinal ele fique mais exposto, mais alterado, quanto a questão do hormônio do estresse, que o cortisol, ele é um grande vilão quando cronicamente, quando de forma excessiva, ele diminui bastante o teu sistema imune, né? E a gente não tem tem coisas na vida que a gente não tem como controlar. Mas a gente tem como controlar nossas escolhas para nos fortalecer, assim como na musculação a gente fornece, exercício físico fortalece nossos músculos, o gerenciamento de estresse a gente pode fortalecer, né? Isso. Então, e a gente hoje em dia, então, as pessoas estão muito estressadas, né? É o trânsito, agora com essa epidemia, né? Pandemia, aí as pessoas estão muito estressadas, né? Então a gente tem que ficar mais consciente, relaxar, né? Fazer algo assim para meditar, quem sabe só dar uma parada e dar uma respirada.
E é uma coisa que tu fala bastante, né, Michele, a questão da gratidão, que é algo que também repercute bastante nessa questão do estresse. E a prática de yoga, a respiração consciente, apenas a gente está se conectando, prestando atenção na nossa respiração, né, já dá uma baixada aí no cortisol. E assim, se a gente está muito estressada, a nossa imunidade também baixa, né? Então a gente tem que ficar, procurar, né, não ficar tão estressado no nosso dia a dia. Eu sei que hoje em dia, né, o meio, o trânsito, as pessoas estão muito estressadas, mas a gente tem que criar consciência, né? E tentar ser menos estressado possível, né? Porque se a gente estressar, e a imunidade cai também lá embaixo. Não adianta tomar um monte de coisa, fazer um monte de... tomar suplemento, comer verdura, se você está estressado. E essa questão, então, de colocar, né, o que você pode fazer para melhorar esse gerenciamento do estresse? Então, é fazer uma respiração. E isso, né, fazer essa respiração principalmente também antes das refeições, que daí já entra o terceiro fator, que é a nossa saúde, da nossa digestão e do nosso intestino. Fazer uma respiração antes da refeição faz com que a gente reduza esse cortisol e a gente consiga estar liberando um suco digestivo para fazer uma digestão adequada e uma absorção dos nutrientes. E outra questão, né, que a questão do o trato gastrointestinal, né, então desde toda a nossa boca até o nosso ânus, mais de 70% da nossa imunidade está relacionada com ele. Ou seja, se você não tem uma saúde adequada do teu estômago, uma digestão, uma produção de ácido adequada, o intestino funcionando adequadamente, tua imunidade, consequentemente, vai tá prejudicada, né? Então, é importante... E agora que você entrou no intestino, né? Porque muitas pessoas pensam, nem fazem ideia de quanto o intestino é importante no nosso organismo, né? E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso intestino não funciona bem, nada funciona no nosso corpo, né? E até um detalhe bem interessante falar, até um artigo que eu tive contato agora, na semana passada, e de umas revistas mais conceituadas aí no meio científico, que é a questão a comunicação do cérebro com o intestino é pelo um nervo, né, chamado nervo vago. E esse nervo, ele tem as vias que vão do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino. E em torno de 80% a 90% vai do intestino para o cérebro. Então, a implicação disso, até no próprio gerenciamento de estresse, é gigante, né? Então, é importante a gente ter consciência de cuidar desse intestino. E aí, eu vou até já entrar no quarto. É isso, Michele? No quarto. Que são os alimentos fermentados, alimentos e bebidas fermentadas. A gente pensa, muitas vezes as pessoas pensam muito em um suplemento, em um probiótico, mas esquece que até tem uns estudos mostrando a quantidade de bactérias, de cepas adequadas para o organismo num chucrute feito em casa, tá? Não vale esse comprado no mercado. Cheio de conservante, não vale. Não, e ele foi pasteurizado, foi colocado em alta temperatura, matou todas as bactérias, né? Então, esse alimento fermentado, ele traz uma variedade muito maior de bactérias, que isso também se refere à nossa saúde desse intestino, né? Então, quanto mais variada é o nosso microbioma, nossas bactérias do nosso intestino, mais saudável, né, o nosso corpo vai estar. E mais até aumentando também a nossa capacidade aí de gerenciamento de estresse, reduzindo a ansiedade, entre outras coisas, né? Então, é bem importante, e até o próprio kefir de água, eu até gosto mais do que o de leite, o kombucha,
Dá para fermentar, fazer fermentado com a selga, que é da cozinha coreana, que é o kimchi, né? Eu faço o fermentado com abóbora, tá? A Michelle já experimentou. É uma delícia. Então, assim... E que a gente não sabe, né? Que com a abóbora também fica muito gostoso, né? Que a gente pensa só no repolho, né? E aí as pessoas já pensam no repolho que fede, né? E dá gases. Dá gases. E a abóbora, ela também, na realidade, dá para fazer fermentado com N alimentos, né? Dá para fazer iogurte com vegetais, fermentar um leite de coco e misturar com uma fruta. Então, tu vai fazer um iogurte vegano, né? E tá ingerindo, porque cada alimento e até o como estamos fazendo aquela fermentação vai implicar aí na variedade dessas bactérias, né? E essa variedade implicando aí na nossa saúde, nossa imunidade, na nossa saúde cerebral, daí a questão da ansiedade, depressão, capacidade de lidar com o estresse, né? Então, todos esses fatores vão tá interferindo. E lembrando também, né, de tomar água, né? Quantos litros a gente tem que tomar? É o peso vezes... 35 vezes o teu peso. E aí, então, por exemplo, deixa eu fazer aqui a conta. Uma pessoa de 60 quilos? Pode ser. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Opa. Uma pessoa de 60 quilos, aí 60 vezes 35. Espera que eu não tô achando a calculadora aqui. 60 vezes 35 igual a 2 litros e 100 ml, né? Então, tá tomando 4 garrafinhas de água, né? E essa água sendo tomada ao longo do dia. Não tomar tudo de uma vez. Por exemplo, as pessoas pensam assim, eu vou tomar tudo uma vez só. Não, daí também faz mal para o organismo, né? Tem que ir tomando pausadamente, de manhã, né? E lembrar uma coisa também, né, Nutri? Que não pode beber no almoço. Por quê? Isso, porque aí volta lá pela questão da nossa saúde digestiva e a nossa saúde principalmente digestiva, né? O que vai acontecer? Quando a gente vai digerir um alimento, a gente produz suco gástrico. E quando você vai toma o líquido, a água, tu vai diluir esse suco gástrico. O pH desse suco gástrico, ele é em torno de 1 a 3. Esse é o pH ideal para a gente conseguir digerir tudo, digerir proteínas. E aí, quando eu jogo água, eu acabo com esse pH, eu aumento esse pH, torno mais alcalino. E essa alcalinidade não vai deixar você digerir principalmente proteína. E essa proteína, ela pode vir a gerar um peito fedido, né? Então, isso é um sintoma clássico de uma má digestão de proteína. E aí, bem interessante, até essa questão do limão, né? Algo bem interessante é que a ingestão de ácido, por exemplo, do limão, em jejum, ele vai fazer com que esses resíduos de proteínas que ficaram nas velocidades do nosso intestino e que pode estar acontecendo por N fatores, eles sejam eliminados. Então, esse também é um fator aí interessante, não só pela aquela questão clássica, assim, até clichê que se coloca do limão, ajudar na desintoxicação, tomar limão em jejum, mas pela essa questão de melhorar essa saúde do nosso trato gastrointestinal e, consequentemente, o que passou do intestino e vai para o nosso fígado. Então, se pensa muito, preciso desintoxicar, e, na verdade, você primeiro precisa cuidar do seu trato gastrointestinal. E aí, o intestino é tudo, né? E, assim, um detalhe bem importante é o uso também abusivo de medicações dos prazóis, omeprazol, pantoprazol, às vezes pela vida toda.
Então, aquilo que eu falei do pH ácido, né, que o nosso pH do suco gástrico é de 1 a 3 em jejum, e para o suco gástrico funcionar adequadamente, quando você faz uso de omeprazol e de outras medicações, o seu pH em jejum vai ficar em 4. Ou seja, inativa as enzimas. Então, tu não tem digestão. Se tu não tem digestão, tu não tem absorção. E se tu não tem absorção, cadê os nutrientes que o teu sistema imune vai precisar para fazer uma replicação de células? Cadê os nutrientes para o teu corpo fazer um hormônio da tireoide? Cadê os nutrientes para você fazer andar e ter contração muscular e não ficar com as pernas cansadas com qualquer esforço, né? Então, essa questão da digestão e aí também mastigação é bastante importante, né? Então, aqui, aqui ó, a Cris perguntou, pode repetir o que acontece beber água junto com a comida? Tá, sim. O que acontece? Uma das coisas principais para a gente digerir os alimentos e, consequentemente, ter uma boa nutrição, primeiro, mastigar, né? Depois que mastigou, chegou no nosso estômago. Quando chegou no nosso estômago, eu preciso de suco gástrico. E esse suco gástrico, ele é altamente ácido. E ele precisa ser ácido, não é ruim ter acidez no estômago, é a forma, o pH saudável do nosso estômago. E aí o que acontece? Se eu tomo água, e aí pior, e se eu tomo água alcalina? Pior. Aí, né? Então, se a água, por exemplo, uma água já tem um pH, às vezes, uma água mineral de 6 e pouco a 7, uma água alcalina vai ter um pH 8, 9, 10. E aí tu pega inativou o pH ácido, o alcalino vai contrabalancear. Então, tipo, tu não vai ter atividade essa digestão vai ser ineficaz. E aí, consequentemente, para a gente tem que digerir para absorver, né? Então, isso só assim a gente vai ter uma boa nutrição. Não adianta você colocar suplemento para dentro se você não tiver uma boa absorção dos nutrientes. Porque também quando eu não digiro bem, eu não mastigo e eu não digiro bem, o que vai acontecer? Vai chegar uns pedregulho lá naquela parede lá do meu intestino, que o intestino, ele tem as vilosidades, como se fosse vários dedinhos. E aí eu tenho os pedregulhos. O que acontece? Tipo, o barulho que eu fiz com a boca. Mas aí vai estar tipo, achatando essa célula e fazendo com que a gente não consiga absorver os nutrientes de forma adequada. A gente não vai absorver. E pior, pode entrar alimento e não nutriente para dentro da tua corrente sanguínea. E aí o aumento das travou. Travou da linha aqui. Tá. Oi? Travou. Para mim tá super funcionando. Tinha travado o teu. Quer que eu volte alguma coisa? Não, pode continuar. Então, essa questão é bastante importante a gente ter esse trato gastrointestinal, né, que começa pela mastigação, a não ingestão de água durante a refeição. Durante a refeição, o que seria? 30 minutos antes e 1 hora após. Mas a ingestão de água entre essas refeições vai fazer toda a diferença. A gente precisa produzir suco digestivo. De que é feito compõe um suco digestivo, é composto de líquido, né? Então a gente precisa de água também. E aí a gente precisa digerir e absorver. Então só assim a gente vai conseguir também estar tendo uma boa nutrição. E aí voltando lá que a gente falou do estresse. Isso.
o estresse, ele também deixa essa célula intestinal dura, né? Falando bem a de grossa maneira, mas para ficar bem clara, ela vai ficar dura. Os nutrientes não vão ser absorvidos de maneira adequada. E aí, quem que vai ficar super nutritiva é as tuas fezes. Então, né? Então, se ainda está tomando um suplemento, principalmente quando sem avaliação do profissional, quem que está ficando nutrido é as tuas fezes e a tua privada, né? Então, então e qual que é a fezes adequada, né? Falando, qual o nosso cocô bonito, né? Como que tem que ser o nosso cocô, né? O cocô adequado. Para ser saudável, né? Para o nosso organismo ser saudável, qual que é o cocô saudável, né? É bem importante, né, a gente olhar para as nossas fezes dizem muito. Tem gente que não gosta de olhar, que tem nojo, né? Mas a gente tem que olhar, dá uma olhadinha, dá uma espiadinha. Dá uma espiadinha, as tuas fezes são tudo, né? Elas são grandes aliados nosso e principalmente da nutricionista, né? Ela precisa que você olhe as fezes. E, assim, qual que são as fezes ideais? As fezes é como uma banana marrom. Ela sai macia, gostosa, ela é hidratada. E ela, então, e é outra questão bem interessante, ela não cai que nem uma pedra, né? Aquela questão... Ela desliza! Ela desliza. E até muitas vezes, uma coisa bem interessante também, a gente ouve muito falar assim, nossa, eu não sei como saiu aquilo de mim. Ou, não sei como saiu aquilo do meu filho, né? Saiu um negócio gigante. E que às vezes até está bem formado. Mas será que isso é saudável? Então, na realidade, o que está acontecendo? As fezes muito volumosas, é até característico de uma doença chamada fibrose cística, está tendo uma perda de nutrientes bem expressiva nas fezes, e tem a ver aí com uma deficiência pancreática. O pâncreas, ele também libera enzimas aí para a gente fazer uma digestão adequada. Então, ter essas fezes gigantes também é um sinal aí bem importante de má absorção, né? É um dos sintomas chaves aí que tu tá tendo com um trato gastrointestinal, um intestino que não tá absorvendo adequadamente os nutrientes, tá? Então a gente tem que cuidar da alimentação e o que a gente come, né? Não pode comer aquelas besteiras, né, de final de semana que as pessoas pensam assim, eu vou fazer a semana inteira dieta. Final de semana é semana do lixo. E aí o final de semana começa sexta-feira, aí vai até segunda. Ou daí tem tipo os ferinos ou alguma coisa no dia da semana. Então, daí já porque a gente pensa a semana tem 7 dias, né? Então, se tu fez mal 3 dias, não tem problema. A nossa saúde é que nem a conta do banco, né? Então a gente coloca créditos ou débitos. E aí, então o que eu sugiro, né? Que assim, acho que não é a questão de não se permitir a comer o que tu gosta, mas coisas de manter, tipo, principalmente aí eu volto aqui ao primeiro fator que eu considero crucial, é a questão do consumo de vegetais. É manter o consumo de vegetais aí no final de semana também. Então, não precisa tirar isso. E isso vai determinar o quanto que você gosta, o quanto que você vai criar gosto. Porque hábitos a gente se forma, né? Ou a gente se desfaz dos hábitos, né? Então, assim, é preciso colocar. E, principalmente, essa questão de quando eu tô no meu lazer, quando eu tô super good vibes, eu pego e tiro, eu não consumo. Então, inconscientemente, eu estou informando para o meu cérebro que aquilo não é gostoso, que aquilo não é bom. Então, é super importante, e aí vale também para os pais, colocar a questão dos vegetais
No final de semana, quando os pais estão presentes, quando é gostoso. Então, isso tem uma associação muito grande com a criança. Ensinar a criança, né, desde pequena, a comer salada, verduras, vegetais, né? Isso. Então, e tirar o refri. A questão do refrigerante, na realidade, são os venenos, né? Então, isso vai elevar também a imunidade, né? Principalmente agora, né, que a gente está com toda essa, né, esse problema, aí tá vindo frio, aí se a gente comer mais verduras, mais vegetais, a nossa imunidade também vai elevar, né? Isso. Então, é bem importante. A nossa saúde, ela se faz em um conjunto de fatores, né? E como que a gente, né, dessa questão refrigerante, açúcar, farinhas refinadas, alimentos industrializados, processados. Isso aí, o que acontece, né? O teu sistema imune, ele precisa lidar com aquilo. E ele se ocupa de se proteger dessa alimentação. E aí, ele fica mais fraco para se proteger dos vírus, de bactérias, de outras infecções. Então, no nosso prato, a cada refeição, a cada momento, a gente pode ter escolha entre a nossa saúde e a nossa doença. Né? Eu acho que é importante a gente colocar a saúde nas nossas mãos. Né? E não aí responsabilizar o governo, responsabilizar, ou mesmo responsabilizar o meu marido não come isso, eu também não consigo. Cara, o que você pode fazer em prol da sua saúde? Né? Eu acho que essa questão da autorresponsabilidade é fundamental. Né? Então, isso aí eu acho que é bem, bem importante. E assim, voltando ali que antes você falou do meprazol e tal, né? Então, uma dica legal para quem tem problema de azia, essas coisas, que pode tomar um chá, que tipo de chá aí para... Primeiro de tudo, mastigar, tá? Então, assim, é clichê, porém é fundamental. Na mastigação, quando há também a produção adequada de saliva, a nossa saliva, ela tem, além de enzimas digestivas, ela tem fatores que ajudam na renovação da pele, do estômago, do esôfago, do estômago, do intestino. Então, o primeiro passo é mastigar, tá? Mas ok, eu estou fazendo uso, né? Eu tenho um problema já crônico. Então, uma dica de chá bem básico e bem legal aí para o processo digestivo são as ervas do alecrim, gengibre e a espinheira santa. O alecrim eu teria mais cuidado para quem tem problema com a pressão, né? Então, não seria, né? Não seria tão aconselhável a ele. Mas o chá de alecrim, o chá de gengibre e espinheira santa. E aí o importante é esse chá, né? Você vai estar tomando junto com a refeição, ele tem que estar de morno a quentinho. Se estiver gelado, o que o gelado faz? Comprime. Quando ele comprime, eu dificulto a digestão. O quentinho, o morno, ele solta, né? Quando você quer lavar uma louça, tu lava muito melhor com água quente, não pelando, para não machucar a mucosa, né? Mas essa água mais morninha, quentinha, pode ser bastante interessante. E ainda dá um plus com limão junto, né? Então, pode ser uma medida bastante interessante. E para aumentar também a imunidade, Aline, o que a gente pode tomar? Pode tomar própolis? Qual o melhor própolis? O que você indica? Eu gosto bastante do própolis, né? O própolis pode ser extrato seco ou solução alcoólica. Verde ou outro, na situação, tipo, pensando na questão da pandemia, eu pegaria qualquer um deles, qualquer um dos dois, pode ser o verde, pode ser o outro, que é mais barato, né? É importante estar olhando que esse própolis, ele tem um índice que é PV, né? E esse PV, ele tem que ser pelo menos maior que 11%. Então, de 11%, 15% ou 20%, tem até de 25%. Isso vai me dizer a concentração dele e o efeito terapêutico.
né? Então, o própolis eu gosto bastante, mas eu gosto mais ainda também de um alimento que está presente aí na alimentação da grande parte das pessoas, que é o alho. O alho é legal. E como tem pessoas que não gostam de alho, que fica com bafão. Ou assim, Aline, tem pessoas que diz que come o alho e diz que dói o estômago, né? Que fica mal, que dá azia. E aí já me refere a alguns problemas de digestão, aí um desequilíbrio da produção de ácido, né? Aquela pessoa que fica, a pessoa que fica exalando o alho, a cebola, tipo, por tudo, né? Então, assim, é normal a gente comer demais, comer mais, um alho cru, principalmente, que é indicado para a imunidade, ficar com bafinho. Ok, né? Mas aquela pessoa que fica exalando demais, ela é um indício que ela tem um problema de desintoxicação. Que a gente tem várias vias de desintoxicação, mas é a via dos sulfetos, né? Então não convém agora eu falar. Mas aí também é interessante estar procurando profissional, porque não só o alho. Para estar explicando direitinho, né? Como que funciona e tal. Né, assessorando, né, nesse contexto, né? Porque é uma coisa bem individual, até porque a gente acaba, essa mesma via que desintoxica o enxofre do alho, ela desintoxica também várias substâncias aí no nosso ambiente que podem ter potencial aí cancerígenos. Né? Então, isso aí é bem importante, é um sinal que é importante estar aí dando um suporte específico para essa pessoa. E agora vamos para o próximo pilar. Eu acho que assim, tem 2 pilares ainda que a gente não colocou, e uma coisa também de alguns nutrientes. Sono. Isso. Então, quantas pessoas o que é dormir bem, né? É você acordar descansado. Relaxado, né? Relaxado, descansado. Isso me refere que você está dormindo bem. E não precisa ser o sono superior a 7 horas. Você deita e consegue dormir e não fica acordando no meio da noite. E aí muitas pessoas elas acabam tendo dificuldade de dizer, mas eu não tenho sono. Cara, não é pra gente o sono baixa sono. A gente tem que ir em busca desse sono, que é o quê? Hoje eu tô aqui com essa luz branca. Por quê? Porque a luz aqui vai ficar melhor para a gente conversar. Mas isso aqui, essa luz branca, ela me diz que é dia. Então, o meu hormônio do sono aqui, não vai ser produzido adequadamente. Então, depois, eu vou fazer algumas estratégias. Luzes amarelas são muito melhores. E também eu costumo muito, sempre à noite, deixar a luz de velas ou só com as luminárias. Então, isso é uma coisa muito importante. E também não ficar no celular, né? Isso. Essa questão da luz, o celular, o computador, eles têm a frequência da luz branca, né? Da luz azul. E que cor que é o céu? Azul, né? Então, avisa aqui para minha pineal que é dia. Então, eu recomendo que coloquem, tem as opções hoje no celular de colocar um filtro aí de luz azul, né? Então, até programa o horário. É bem importante, faz uma diferença bem gigante, bem grande, tá? E entre outros fatores aí que eu não vou mencionar, mas até essa questão dessa luz, ela facilita até o próprio glaucoma, tá? E então essa questão dessa luz é bastante importante. E outro fator que eu acho importantíssimo e que também repercute não só para o sono, mas também para a tua imunidade, é a questão de o que você vê à noite. Que informações que você entra em contato à noite. Ela vai repercutir durante o consumo, né? Porque assim, se eu vejo jornal só. Traz tudo ruim, né? Ainda mais agora, né? Só tragédia. Ou tu pegar e ver um filme de ação, terror,
Antes de dormir. Tem já estudo mostrando que tu aumenta a liberação de cortisol, o hormônio de estresse, quando é nesse momento que o cortisol é para estar lá embaixo, né? Por quê? Porque é para você caminhar para o sono. Agora, se você pega e vai ver uma comédia ou um romance... É outra coisa, tu vai dormir, né? Nas nuvens. E aí fazer, ou discutir, né? Pegar e discutir antes, à noite. Deixa para outro dia, deixa para de manhã cedo, que é melhor, né? Então, resolver os estresses, deixa para o outro dia. Deixa para outro dia. Salvo se isso também te afetar o sono, né? Porque às vezes tu pode ficar com aquilo na cabeça e não... Porque daí a gente fica pensando, né? Ai, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver aquilo? E não consegue dormir à noite, né? Então, à noite, o ideal é a gente relaxar, fazer uma meditação, né? Dar uma pausa nos nossos pensamentos, esquecer os nossos problemas, né? E uma dica bem legal, né? Que a gente vai entrar no próximo pilar, o que é? A música. A música, sim. Músicas mais elaboradas também fazem com que a gente reduza a liberação de cortisol e relaxe, né? E então, músicas ou os mantras ou músicas mais elaboradas, elas causam um efeito relaxante aí no corpo e também criam redes neurais que vai favorecer com que a gente melhore aí como que a gente lida com o estresse, tá? E outro fator, assim, que é bem relacionado até com o sono, a música vai te ajudar a relaxar, mas assim, a gente se expor à luz do sol, né, durante o dia. A gente precisa respeitar o ciclo circadiano, que é o ciclo claro e escuro. E olhar para o céu, aí uma coisa bem legal, tipo assim, aquela pessoa que acorda, ela já acordou meio grog, né? E aí ela pega, a primeira coisa que ela faz é coloca um óculos de sol. O que eu tô fazendo? Porque assim, a pessoa pode já estar com tudo invertido aí do ciclo circadiano, né? Então, ela tá avisando que quando é dia, é noite, tá escuro. Sim. E aí na casa dela, né? Porque é muito comum ter luz branca por tudo, porque é mais econômico. Mas hoje a gente tem luz amarela econômica, na minha outra luz aqui é a amarela econômica. Então é só questão de estar escolhendo, né? Então é uma mudança aí que vai fazer uma diferença. E então a exposição solar, e aí a questão da vitamina D, né? Que a gente... Isso, a vitamina D, muito importante, né? E o pessoal hoje em dia está com déficit de vitamina D, né? E até hoje está sendo até colocado em relação às pessoas que têm uma infecção pelo coronavírus mais agressivas, elas têm 2 nutrientes que já viram que ele está baixo, né? Vitamina D e zinco. Então, essa questão de a gente se expor ao sol, só que não vale a exposição com protetor solar. O protetor solar bloqueia a minha produção de vitamina D. Então, eu preciso estar me expondo 75% do corpo. E aí, conforme o tipo de pele, né? Por exemplo, eu sou mais branquinha. A Michelle, tipo 10 minutos, já tá ótimo. Agora, quando a pessoa tem a pele mais morena, vai ter que estar ficando mais tempo exposto ao sol, né? Então, isso aí é bem importante. E aí, em relação ao zinco também, até eu não sei como é que ficou isso, mas o governo estava tendo medidas de tirar os impostos da vitamina D e do zinco. E aí a questão do zinco aí repercutindo também, e assim como a vitamina D, a grande parte das pessoas elas estão deficientes em zinco. E aí por quê, né? Porque é o nutriente que é mais consumido pelo estresse. Então, a gente tem que baixar nosso estresse, né? Como eu falei no começo, né? Se a gente está estressado, a nossa imunidade também baixa.
Então, vamos aí dar uma pausa nos pensamentos. Eu sempre falo isso, né? Relaxar. É aquela ansiedade que a gente tem. Ai, eu tô aqui agora, mas eu já tô pensando no que eu vou fazer amanhã. E por que as pessoas são assim? A gente tem que viver o aqui, o agora, o momento, né? Essa ansiedade envelhece, né? Tem um estudo comprovado que a ansiedade envelhece muito rápido a pessoa. E essa questão, e assim, como que tu começa? Porque é um treino, né? Então é cultivar pequenas brechas. E se você não consegue meditando, cultive pequeníssimos intervalos de silêncio, né? Só prestando atenção na tua, na tua refeição, na tua respiração. Vai treinando isso, né? E vai colocando em momentos do teu dia. Busca estar fazendo isso pelo menos entre as refeições, antes das refeições. E aos poucos vai aumentando esse intervalo. Logo tu vai se fortalecendo e vai até treinar o teu cérebro a entrar no estado meditativo, né? Que o meditativo é o quê? Não é necessariamente. Não é a gente ficar lá sentada lá, né? É tudo junto, né? É o estado de presença, né? Então, o estar presente, o estar no aqui e agora. Então, e uma dica também bem legal que eu vejo bastante as pessoas, né, hoje em dia fazendo, sentam na mesa e ficam olhando o celular. Aí você não se concentra no que você come, tá focado em outra coisa, né? E aí ferrou a digestão, tu acha? Tu não, aí a coisa que eu falei antes do suco digestivo a produção de saliva, a produção de suco gástrico, a produção de suco pancreático, a produção do suco no intestino também, porque a gente tem algumas enzimas liberadas no intestino. 20% é a fase da tua cabeça, ou seja, tu sentiu o cheiro, sentir o gosto, olhar para o alimento, se conectar com ele, né? Isso tu pode aumentar em 20%. E dependendo da pessoa, que ela tem algumas peculiaridades, a pessoa naturalmente, geneticamente, ela já tem uma baixa produção natural. Então, às vezes, esse 20%, cara, faz uma diferença gigante para ela, né? Então, é bem importante essa questão de algo, assim, ó, trazer as coisas muito simples, né? Eu acho que a primeira coisa é respirar, é algo de graça. Oxigênio você tem, não precisa estar num lugar específico, né? Tá sempre à disposição. Então, respirar, mastigar, né? Mastigar bem o alimento, estar presente, aí olhar para o alimento, sentir o cheiro. Isso já vai potencializar pra caramba toda a tua digestão, todo o teu sistema imune. Se expor à luz do sol, né? Nós somos natureza. E a gente precisa estar entrando em contato com esses ciclos, né? O máximo que possível, ok? Se você vive no escritório, né? Mas o que você pode fazer? Você pode uma hora pegar aí na janela e olhar para o céu, olhar para o sol, tipo, codificar. De repente, tu pode colocar um filtro de luz, de luz azul no teu celular, no teu computador. O que você pode fazer? Né? Eu acho que isso é muito importante. E várias dicas, né, que pode estar fazendo, né? Vamos falar aqui um pouquinho. Se alguém de vocês que estão assistindo tem alguma pergunta, pode estar fazendo, que daí a gente vai estar, que ainda falta 10 minutinhos, já está quase encerrando a nossa live. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar. Aqui, eu tô vendo aqui, estão perguntando sobre a questão das carnes e proteínas. Podem auxiliar em alguma coisa na imunidade ou se pode até atrapalhar. Proteína é fundamental, mas as pessoas costumam pecar pelos excessos, né? Proteína animal ou vegetal, não sei, a individualidade de cada pessoa é que vai dizer, né? Mas o que é importante? Não é nem mais nem menos. No meu site tem um texto falando bem da questão da proteína. E essa questão, os excessos não são interessantes. Nenhum nutriente em excesso ou em deficiência
é legal, é preciso equilíbrio. Mas está digerindo bem as proteínas para eu conseguir absorver e aproveitar. Agora, proteína mal digerida, isso vale para proteína vegetal ou animal, no teu intestino, vai putrefar. Putrefar vai produzir toxinas, não só o peido mal cheiroso, mas vai produzir toxinas e essas toxinas vão ser reabsorvidas, né? Então é bem importante. Tem aqui a. Estão perguntando se a live vai ficar disponível. Sim, fica 24 horas disponível, tá, meninas? Estão perguntando aqui se tem alguma bebida que a gente pode estar tomando durante as refeições. Nenhuma bebida, né, Aline? Não, e assim, o ideal é não tomar nenhum líquido. Muito provavelmente, se você tem necessidade do líquido durante a refeição, muito provavelmente ou você está mastigando mal, ou você não ingeriu água adequadamente ao longo do dia, né? Então, isso é bastante importante. Perceba primeiro se é isso, né? E, tá, então, mas assim, eu tomo um copo, diminua pela metade, vai diminuindo, vai treinando. Vai tirando, né? Vai tirando, não precisa ser 8,80. Eu acho que é importante a gente dar passos que as nossas pernas conseguem dar, né? E rápido ou devagar depende do momento da minha vida, depende de cada indivíduo. O que pode ser ok para mim, pode não ser ok para o outro. O que é ok hoje para mim, não pode não ser ok no outro dia. Eu acho que essa questão de se respeitar, até pela questão do estresse, né? Porque quando eu não me respeito, meu ritmo, tudo, o que acontece? A nossa imunidade também baixa, né? Vamos só recapitular, Aline, então, porque já está quase finalizando, falta 5 minutinhos. Só recapitular quais são os 7 pilares, então, da saúde inabalável. Bem rapidinho. Da imunidade. É a questão do consumo de vegetais crus, né? Então, o consumo de vegetais, frutas, verduras e legumes, preferencialmente crus, né? Então, depois que cozinhou demais, já era. Já matou todas as enzimas, já matou os nutrientes. Alimentos e bebidas fermentadas. Então, kombucha, kefir, chucrute, kimchi. Os alimentos fermentados, a gente pode fermentar um monte de coisa. Eu vou colocar um pouco mais sobre essas informações no meu site. A questão da saúde digestiva intestinal, que vai mastigação, adequada hidratação, né? Comer com calma, em estado de presença. E aí, o outro ponto, né? Então, consumo de vegetais, alimentos e bebidas fermentadas, saúde digestiva intestinal, práticas de gerenciamento de estresse, então, cultivar momentos de silêncio, prestando atenção na tua respiração, pequenas pausas, várias vezes, e vai te fortalecendo, vai treinando para que aquilo seja amoroso com você. Sono, né? Então, não espere que o sono baixe em você, mas coloque em prática as estratégias que a gente conversou. A gente pode falar uma live só com esse tema. Exposição solar. Então, sol é vida. A gente precisa do sol. E o quarto, o sétimo e último, são os nutrientes e alimentos específicos, que é o alho, o própolis e a questão do zinco, né, que está presente nas ostras e na semente de abóbora, de girassol. E eu só queria acrescentar um outro nutriente, que é o selênio, que a gente tem muito vasto aí na castanha do Pará, né? Então, tá consumindo uma castanha do Pará, se você não faz o uso já no seu dia a dia, tá nesse período, pode fazer bastante diferença aí na tua imunidade. Então, mais uma dica também aí para levantar a imunidade é também fazer atividade física, né? Sim. Fazer uma caminhada, algum exercício, né? Alguma coisa que você goste de fazer, né? Isso. Até mesmo agora que não pode estar, as academias estão fechadas, faça em casa, né? Algum exercício, algum alongamento. Tem vários videozinhos, né?
Os aplicativos, eu baixei um aplicativo da Nike. Eu tô fazendo treinos que eu tô saindo, tipo, Nada, né? Tem várias lives também, né? Várias lives com atividade física, yoga, vários. Então procura alguma coisa, né, também, né? Não fique, deprimido, porque a academia está fechada, isso, aquilo. Vamos levantar essa imunidade. E a questão dessa questão da autorresponsabilidade, né? Então, assim, a gente sempre tem o que fazer, sempre podemos fazer algo. E assim, a gente passou várias dicas. O que você pode, e aí eu trago muito assim, o que você pode colocar nas próximas 24 horas em ação. E capricha e coloca isso, aplica isso no teu dia a dia por 2 semanas, por uma semana, caprichado, todos os dias. O ideal está fazendo por 3 semanas, né, para virar um hábito. Então, capricha, porque um passo que você dá, você já sai do local do onde que você estava, você já progrediu. E a Maristela está falando aí que o prefeito já liberou as atividades físicas sem aglomeração. Ó, que ótimo, então. Então podemos voltar aí. A Andrina aqui também está falando aqui, um beijo lá, Andrina, minha prima lá no Rio Grande do Sul. Ela vai colocar tudo em prática. Quero só ver, hein? Ó, vou ficar de olho em você. A Larissa falou de massagem também. A massagem é algo ótimo para o gerenciamento. Também para relaxar, para aumentar a imunidade, né? Sim. Aqui a Alzinha, ela perguntou sobre quantas vezes devo mastigar o alimento. O alimento, ele tem... Beba o sólido, coma o líquido. O que quer dizer isso? O alimento, ele tem que estar bem liquidificado, tem que estar quase uma bebida. Isso é uma sabedoria oriental e que fala que é um dos segredos para a longevidade, né? Então, mastigar muito bem, porque uma sopa ou uma sopa de legumes não vai mastigar tanto, né? Mas um pedaço de carne tem que mastigar lá umas 33 vezes. E a questão de pegar o líquido, se você for tomar um suco, até mesmo um suco verde, o suco da vida, que eu costumo fazer, deixar um pouquinho na boca, né? Para sofrer essa ação dessas enzimas, para sofrer uma ação antimicrobiana da nossa saliva. E aí, então, ele vai ser super melhor aproveitado. Né? Então, acho que a nossa live vai cair daqui a pouquinho, 2 minutinhos já vai cair. Então, quero agradecer de coração a Aline pela dedicação, pelas dicas maravilhosas aí, né? A gente vai combinar para estar fazendo outras lives aí junto, né? Agradecer a todas vocês que tiveram aí presente. A gente chegou aí com 28 pessoas, né, na live. Então, ó, sucesso total! Dou a palavra para a Aline e agradecer, e daí daqui a pouco já vai terminar. Obrigada a todos, né, que vieram prestigiar. Obrigada, Michele, pelo convite. E espero ter sido, né, útil aí para ter colocado as informações de maneira clara. E é importante colocar em ação, né? E vamos se responsabilizar pelas nossas ações e pela nossa saúde. As nossas escolhas, né, vão fazer com que a gente lide com tudo isso da melhor maneira. Então, um beijo grande aí para todas vocês e lembrem sempre, vamos respirar fundo para acalmar os nossos pensamentos. Né? Boa noite, beijos, tá? A todos vocês aí, tá? Daqui uns dias a gente volta com mais outra live, né, Aline? Isso. Um beijo. Até mais. Obrigada, vocês que são lindonas aí, tá bom? Vai cair 25 segundos. Um beijo a todos vocês, obrigada. Gratidão, até mais. Daqui uns dias a gente volta aí, Aline, tá bom? Um beijão, boa noite a todos vocês. Durmam com os anjinhos, hein? E uma música bem relaxante.